as ordens anunciadas por Moisés. Amém. Pode se assentar, irmãos. Esse é um texto longo, né, irmãos? Está lá em Números. Números, ele é o quarto livro do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia que os judeus tratam como se fosse a lei, os livros da lei. E Números, ele começa basicamente após o 2º ano, eles saíram do Egito, lá no deserto. Deus dá ordem a Moisés para ele contar, fazer o censo. E naquela época só se contavam os homens acima de 24 anos que tinham condição de guerrear. E nessa palavra, irmãos, hoje o tema da palavra é caminhe segundo os sinais de Deus, descobrindo a única maneira de atravessar o deserto da vida. Se a gente seguir os sinais de Deus, nós vamos atravessar os desertos da nossa vida. Irmãos, e sobre os sinais, tudo na vida dá sinais, tudo o que acontece na nossa vida, ele dá sinais. Uma casa, se ela vai desabar, ela começa a dar sinais muito tempo antes. Ela começa com uma fissura, essa fissura depois vira uma trinca, depois vira uma rachadura e depois a casa cai. A pessoa pensa, nossa, a casa caiu de repente. Não, a casa deu sinais que ela ia entrar em colapso e ela ia cair. Às vezes, uma pessoa morre e a pessoa fala, não, morreu de repente. Não, a pessoa não morre de repente. A nossa saúde dá sinais. Às vezes a pessoa não faz um check-up, a pessoa não vai para um médico, a pessoa não se cuida, a pessoa sente alguma dor que a incomoda, e ela deixa para lá aquela dor vai por meses, vai por anos, e quando ela vai ver, a pessoa está com uma doença séria, uma doença sem cura, que aí ela vai ter poucos dias de vida. Então, tudo na nossa vida dá sinais. Lá onde eu trabalhava no Amapá, lá no Pará, né, na divisa, lá teve uma vez que aconteceu um acidente. Uma barragem de terra, ela rompeu. Foi de madrugada e várias pessoas perderam a vida. Só que, um dia antes, isso foi de madrugada, de tardezinha, umas 5 horas, eu passei por esse local e estava cheio de pessoas em cima dela, da outra empresa, olhando ali, que estava com um pequeno vazamento. Aí eles falaram, não, amanhã a gente vai ajeitar esse vazamento na barragem. Só que foi tarde, de madrugada, estava chovendo muito, e aí aquela barragem rompeu, e várias pessoas perderam a vida. Pessoas que até hoje não foram encontradas, porque foi tanta terra que caiu em cima delas, que ficaram lá. Dessas pessoas que morreram, só conseguiram achar um dedo, e eu acho que um pedaço de uma perna só, o resto não acharam mais nada. Ficaram todas soterradas, a mais de 50 metros de profundidade. Quer dizer, aquela barragem, ela deu sinais que ela ia se romper. Então, na nossa vida, tudo antes de acontecer alguma coisa, tem os sinais. Em relacionamentos tem sinais, e não é só sinais negativos, tem sinais positivos. Sinais de quando a pessoa vai passar no concurso, se ela estudar, é um sinal que ela vai ter êxito. Então tudo, a gente tem que ver os sinais. E aquele povo, ele tinha os sinais de Deus o tempo todo. Aquele povo estava debaixo da mão de Deus o tempo todo, e Deus dando sinais. E aquele povo murmurava, aquele povo pecava, aquele povo, ele provocava a ira de Deus. E será que nós também não estamos assim hoje? Deus nos dá sinais para a gente ter uma vida melhor, ter uma família melhor, ter um bom emprego, sermos pessoas abençoadas, pessoas prósperas, e nós não vemos os sinais de Deus. Então a gente tem que ver isso. E vou dar aqui alguns exemplos de caminhada. Vamos imaginar que nós podemos caminhar num jardim. Quando a gente caminha num jardim, a gente está passando por um tempo de descobertas, um tempo de belezas, porque no jardim a gente está descobrindo flores novas, a gente está descobrindo pássaros, a gente está descobrindo a beleza das plantas. Tem mulheres que gostam de planta, gostam de orquídea, e fica contemplando aquilo, né? Se podemos caminhar em Campinas são pastos que não tem árvores. Ali a gente vai passar o quê? Por um tempo de refrigério, um tempo onde a gente vai poder pensar na vida, um tempo onde a gente vai ver aquele ambiente calmo. Nós também podemos caminhar por estradas, e quando nós caminhamos por estradas, nós estamos passando por um tempo de resistência,
porque estrada são estruturas que levam de um lugar a outro e às vezes tem longas distâncias. Então, quando a gente está numa estrada, ali é o nosso tempo de resistência. Nós também podemos caminhar por montes. Quando nós estamos caminhando por montes, nós estamos passando por um tempo de escalar obstáculos. Quando nós caminhamos por vale, nós estamos passando por um tempo de encarar desafios. Mas o caminho mais difícil, qual é, irmãos? É o deserto. É no deserto onde nós praticamos a nossa fé. É no deserto onde nós somos provados. E aquele povo estava no deserto, mas a falta de fé deles levou com que eles passassem mais de 40 anos para chegar à terra prometida. Se aquele povo tivesse fé, aquela geração que saiu do Egito certamente chegaria à terra prometida, mas não, pela falta de fé, a primeira geração morreu todos, ficou só Josué e Calebe, que tiveram fé e que se agradaram da terra prometida. Amém? E nenhum outro caminho você precisa tanto de fé. Por qual caminho você está andando hoje, irmãos? Esse texto nos ensina 3 verdades gerais, atemporais, sobre a conquista de Deus. Quando nós estamos no deserto, isso vai nos exigir obediência, vai nos exigir paciência e vai nos exigir perseverança. Se você estiver passando por luta, se você não seguir esses 3, se você não se segurar nessas 3 verdades, você vai ficar no meio do caminho. Você vai sair do seu foco e você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Então nós temos que ter, tanto eu como você, nós temos que ser obedientes, ser pacientes e sermos perseverantes, porque só assim a gente vai conseguir chegar no final, a gente vai conseguir passar por esse deserto. Quando você tem convicção de estar andando na presença de Deus, pode ser no deserto que você está, mas aqui eu vou passar 6 pontos. A gente pode estar no deserto, mas se nós estivermos com Deus, primeiro ponto, você desfruta da proteção de Deus. No versículo 15 diz assim: a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo. No versículo 16 diz que a proteção de Deus, ela é 24 horas. A proteção de Deus, irmão, na nossa vida, naquela época e hoje, é do mesmo jeito. A proteção de Deus é 24 horas. Nós podemos estar dormindo, Deus está nos livrando, Deus está nos protegendo. A gente pode estar indo para o trabalho, estar num ônibus, estar num carro, estar numa estrada, em qualquer lugar que a gente está, nós sempre vamos ter a proteção de Deus. De dia a noite o cobria, protegia o quê? Protegia do sol, e de noite tinha aparência de fogo, proteção do frio e das feras. Dia e noite, o tempo todo, Deus está nos protegendo, e nós não devemos duvidar disso, porque muitas vezes nós recebemos livramentos que nem sabemos. Muitas vezes nós somos livrados de passar por alguma situação, de passar por um acidente, nós nem sabemos disso, mas Deus, Ele se antecipa, Deus nos protege o tempo todo. Amém? O Salmos 23, 4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me protegem. Amém? O segundo ponto, irmãos, que a gente vai, mesmo estando no deserto, mas estando com Deus, nós o quê? Nós vamos receber orientação. No versículo 17 diz assim: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Irmãos, a gente pensa que GPS foi um negócio inventado hoje, né? Mas não. Nessa época aqui, Deus já criou o GPS. Por quê? Deus, Ele estava orientando aquele povo. Naquele lugar não tinha sinal de internet, naquele tempo não tinha satélite, naquele tempo não tinha nada. Mas Deus, Ele orientava aquele povo. Ele orientava aquele povo a chegar o quê? Ao seu destino. Então, para vocês verem, tudo que temos hoje criado, está tudo aqui na Bíblia. Aqui é um exemplo claro do quê? Do GPS, que a gente usa para chegar a algum lugar por orientação de satélite. Naquela época, Deus era o GPS daquele povo. Amém? Glória a Deus. Oh, glória! O povo só andava quando a nuvem de Deus dava orientação.
quem anda na nuvem de Deus não pode ficar para de trás da nuvem e nem andar de frente da nuvem. Irmãos, quem fica atrás da nuvem são as pessoas que estão atrasadas, são pessoas que estão presas ao seu passado, são pessoas que estão presas a alguma mágoa, e elas sempre vão estar o quê? Vão estar atrás da nuvem. Sempre são pessoas que vão estar descobertas da proteção de Deus. E aquelas que andam na frente da nuvem são aquelas pessoas que querem se antecipar, são aquelas pessoas que são ansiosas, são aquelas pessoas que querem viver o amanhã hoje. Tudo tem o tempo de Deus, tudo tem o tempo de Deus, e o tempo é dele, não é nosso. Então vamos ficar debaixo da nuvem de Deus. Amém. O versículo 22 diz assim: quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, eles partiam. Do contrário, ficam sem proteção e sem orientação. Se Deus falar 2 dias, serão 2 dias. Se Deus falar um mês, será um mês. E se Deus falar 40 anos de deserto, serão 40 anos. Amém? A nossa bênção, irmãos, tem dia, tem hora para chegar, e tem endereço, que é você. Então, não vamos ficar ansiosos por querer receber a nossa bênção, por querer receber alguma coisa que só Deus sabe o momento certo. Porque muitas vezes a gente pode receber alguma coisa antes do tempo e aquilo acabar nos prejudicando. Muitas vezes a pessoa recebe uma bênção antes da hora e ela acaba morrendo. Uma vez eu estava estudando sobre inteligência emocional, e o jovem, ele tem uma parte do cérebro que, quando ele é novo, ele não tem muito medo de perigo. Ele é jovem, todo mundo foi jovem sabe, jovem não tem medo de nada, não tem medo de se arriscar, de pular de altura. Vocês já pensaram, se um jovem ganha um carro, se uma pessoa é jovem ganha um carro e ganha uma moto, o que é que vai acontecer com isso? Essa pessoa fatalmente vai sofrer um acidente, vai se machucar. Então tudo tem um tempo certo. Amém? E vocês que são jovens, tem moto e tem carro e anda correndo aí, juízo, viu? Porque vocês ainda estão desenvolvendo a parte do medo, mas tenham medo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. O versículo 22 diz assim: quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando elas se levantavam, partiam. Salmo 23, 2 diz assim: em verdes pastagens me fez repousar e me conduz às águas tranquilas. Então, irmãos, vamos esperar no Senhor com calma, vamos esperar no Senhor pacientemente, e vamos esperar no Senhor porque Ele sabe o tempo certo. Não adianta a gente querer antecipar os fatos, querer antecipar os acontecimentos, que tudo vai ter o tempo certo de acontecer. O terceiro ponto, que mesmo a gente estando no deserto, mas estando com Deus, nós vamos aprender a se adaptar ao tempo de Deus. No versículo 19 diz assim: quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, um mês, quer mais tempo, os israelitas partiam no acampamento e não partiam. Não é Deus que se adapta ao seu tempo, mas sim você ao tempo dele. Eles obedeciam. Se a nuvem ficasse lá um dia, eles ficavam lá um dia parados. Se a nuvem ficasse lá 2 dias, eles ficavam 2 dias. Então eles seguiam o tempo de Deus. Não é Deus que tem que se adaptar ao nosso tempo, mas nós temos que nos adaptar ao tempo de Deus. O quarto ponto: se nós estivermos no deserto com Deus, nós vamos encontrar descanso. O versículo 18 diz assim: conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto estamos debaixo da nuvem de Deus, sempre haverá tempo para descanso e refrigério em nossa caminhada de vida. E o que é refrigério? Refrigério é nós recebemos o consolo de Deus, é nós recebemos um conforto moral, é nós temos um refresco assim para poder descansar, para poder pensar, para poder nos reprogramar, nos planejar. Então nós temos isso também, nós temos um tempo de descanso, mesmo estando no deserto. Porque vocês já pensaram, se ele saísse andando sem descansar, aquele clima hostil, com pouca água,
com comida escassa, certamente eles logo morreriam. Mas tudo tem um propósito. Eles tinham o tempo certo de caminhar, o tempo certo de descansar, o tempo certo de se alimentar. Então tudo foi o propósito de Deus na vida deles. Veja o convite de Jesus, está lá em Mateus 11, 28 e 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, nós temos que descansar no Senhor. Se nós estamos com os problemas, com lutas, se nós estamos com alguma decisão para tomar, vamos descansar no Senhor, vamos pedir orientação a Ele, e com certeza Ele vai dar um sinal. Ele vai mandar uma pessoa te dar um conselho, Ele vai mandar alguém te ligar, ou até uma palavra aqui na igreja, vai ser uma confirmação para algo que você está precisando. Sempre vai ter um sinal. O quinto ponto: se nós estivermos no deserto com Deus, nós vamos cumprir o nosso chamado. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor também partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Então, irmãos, eles mesmos estando ali no deserto, quando eles estavam lá acampados, eles cumpriam as suas obrigações com o Senhor. Então eles estavam cumprindo o quê? O chamado deles. Às vezes a gente pode pensar que a gente está parado, que a gente está descansado, que a nossa vida não vai para frente, os anos estão passando e a gente não está crescendo na empresa, a gente não está crescendo financeiramente, mas Deus, Ele está agindo. E no tempo certo, a gente vai receber uma bênção. No tempo certo, a gente vai receber uma resposta. E no tempo certo, você vai ver que você cresceu, mesmo sem você reparar. Eu lembro que quando a gente era criança, eu e meus irmãos, a gente ia para a casa dos meus avós, e a gente só ia nas férias do final do ano. E toda vez que eu chegava, a minha avó dizia assim para nós, para mim e para meus irmãos: nossa, como vocês cresceram, como vocês estão bonitos, sadios. Só que quem está do nosso lado não vê isso, né? Quem está na nossa casa não vê que a gente está crescendo, quando é uma criança, quando é um jovem, mas quem é de fora vê. Mas Deus, Ele nos vê do jeito que a gente é, crescendo. Deus, Ele vai nos capacitando, Ele vai nos instruindo, e pouco a pouco a gente vai crescendo, como se fosse um degrau. A gente vai subindo um degrau de cada vez, e quando a gente vê, a gente está lá em cima, mas a gente tem que querer subir esse degrau. Se a gente ficar estacionado, aí a gente vai ficar parado no tempo. E se a gente quiser seguir o nosso chamado, a gente tem que ter determinação e ter força de vontade. Amém? Lucas 12:35 diz assim: estejam prontos para servir e conserve acesas as suas candeias. Você passou por experiências, dores, problemas e crises, e tudo isso Deus quer usar não só para te fazer uma pessoa melhor, mas para você ajudar outras pessoas. Você foi feito para servir. Existe um sentido maior do que apenas existir. Deus te fez com o propósito de servir, e aqui na igreja é o lugar exato, perfeito para você servir a Deus e as pessoas. Amém? Então tudo que nós passamos, irmãos, lutas, dificuldades, tudo que nós passamos é propósito de Deus, e não só para o nosso crescimento, mas para que nós possamos ajudar outras pessoas. Porque quando a gente passa por alguma luta, em alguma área, e a gente vê outra pessoa passando, a gente tem know-how, a gente tem conhecimento para poder chegar naquela pessoa e falar: olha, eu passei por isso, eu fiz isso, isso e isso, e eu venci. Então, quem sabe se você fizer a mesma coisa, você não consegue. Então, às vezes a gente passa por lutas, por dificuldades, até por doenças, mas é com um propósito da gente ser pessoas melhores e de mostrar o poder de Deus na nossa vida e de ajudarmos outras pessoas. E para concluir, como consequência desse estilo de vida, receba esta promessa de Deus para a sua vida e de todos os seus familiares. Em Salmos 23:6 diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida,
e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Andando sob a nuvem de Deus, encontramos do jeito de Deus, onde nós vamos encontrar proteção, orientação, adaptação, descanso e ministério. Amém? Então, irmãos, muitas vezes passar no deserto não é o nosso fim. Passar pelo deserto não é a nossa morte. Passar no deserto não é dizendo que a gente está acabado, mas ali nós vamos ser forjados, nós vamos ser preparados e nós vamos ser engrandecidos e vamos sair dali vitoriosos e vamos sair dali pessoas melhores. Amém? Então o deserto é para o nosso crescimento. Você também não deseja a partir de hoje andar debaixo dessa nuvem? 2 Coríntios 1:4, que o que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. O que de Deus você recebe, repasse com amor aos outros. Levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. E aí vamos sair daqui para dar passos em direção ao futuro melhor. Amém? Então, irmãos, esse processo que o povo de Israel passou lá no deserto, foi para o crescimento deles. Que do mesmo jeito possa ser para o nosso crescimento. Amém? A gente vai estar no deserto. Não pense que o deserto é o pior lugar, não. No deserto você vai aprender muita coisa. No deserto às vezes vai chegar pessoas para te ajudar, pessoas que você nem esperava. Então, quando a gente estiver no deserto, vamos pensar que ali é para o nosso crescimento. Glória a Deus. Amém? A pastora vai estar ungindo vocês.